do canal Hóspedes do Tempo e vamos continuar com a segunda parte da entrevista da maravilhosa Luana Xavier. Mas eu estou aqui para dar alguns recados, vocês já sabem, curta, compartilhe, comente, mas também temos um Pix colaborativo para que a gente aumente o canal, para que a gente aumente os recursos do canal e traga mais pessoas muito mais interessantes e que possa ser itinerante, que a gente possa levar o equipamento para onde a pessoa estiver, até fora do Rio, quem sabe, vai depender da colaboração de quem gosta do canal. Tá aqui o Pix colaborativo. E agora, permaneçam curtindo essa maravilhosa entrevista da Ana Pitinini com Luana Xavier. Um beijo. E aí, eu vou agora puxar um viés para o outro grande aprendizado, né, que eu tive com minha avó Chica, que é o legado que ela deixou de fé e religiosidade. Minha avó é baiana de Salvador e quando ela veio para o Rio de Janeiro aos 16 anos, porque ela queria estudar teatro. Ela já sabia que ela queria ser atriz e ela queria estudar teatro. Então, só que quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela já frequentava alguns terreiros de candomblé na Bahia, embora ela não fosse iniciada, mas ela frequentava terreiros de candomblé, e o que ela tinha em casa como referência, assim, né, a essa religiosidade, era um quadro de Santa Bárbara, que ela era muito devota de Santa Bárbara, e uma quartinha, para as pessoas que não sabem o que é como se fosse uma garrafa, assim, de barro, né, com uma tampa. E aí ela tinha uma quartinha que era a quartinha que ela dizia que era de Inhansã, porque ela sabia que era o orixá, que no sincretismo de Santa Bárbara é ligada a Inhansã. Então que Inhansã era o orixá que acompanhava. Como ela vinha para o Rio de Janeiro, ela não sabia como era candomblé aqui e etc. É diferente, né? Bastante. E ela realmente não tinha informação nenhuma. Então ela pegou essa quartinha e esse quadro de Santa Bárbara e deixou na porta da igreja de Santa Bárbara, que tem lá em Salvador, e veio para o Rio de Janeiro, sem saber se ela ia aqui ter algum contato qualquer com essa fé. E aqui no Rio de Janeiro, ela se deparou com a Umbanda, que era uma religião que lá em Salvador ela não tinha frequentado, né? Ela não tinha conhecido nenhum terreiro de Umbanda. E ela se apaixonou pela Umbanda. Apaixonante mesmo. E depois ela recebeu essa missão de abrir um terreiro de Umbanda em Sepetiba, que é o bairro onde a maior parte da minha família mora. E ela abriu esse terreiro, que é a Irmandade do Cercado de Boiadeiro. Boiadeiro é esse? Boiadeiro é o caboclo que acompanha ela desde os 11 anos de idade. A primeira vez que ela recebeu seu boiadeiro foi aos 11 anos de idade. E é uma força danada. Muito, muito. E o que eu não imaginava que fosse acontecer, embora eu seja aquela macumbeira de carteirinha. Adoro uma macumba, meu Deus, vambora. Eu criança, gente, ouça isso, eu criança. A minha diversão, as nossas sessões, né, no nosso terreiro aconteciam sempre aos sábados. Quando chegava no domingo, eu era muito tímida. Eu ficava sempre no colo de alguém, era bicho do mato mesmo, aquele termo que o povo gosta de falar, era bem bicho do mato. Eu ficava no colo de uma pessoa, só observando, não falava com ninguém, não cumprimentava ninguém. Chegava no dia seguinte. O que vocês imaginaram, eu imitava. Eu imitava caboclo, preto velho, imitava tudo. E as pessoas, né, os médiums, ficavam até felizes porque eles iam saber como eram as próprias incorporações, que eles não faziam ideia de como era. E eu fazia uma imitação muito boa, porque Muito atriz boa, já, né? Aí já fazia. Devia ser uma graça. Muito. Nossa. E o que eu não imaginava que ia acontecer era que depois eu ia ser designada como a substituta da minha avó no nosso terreiro. Mas você, Eu achava muito. Uma união muito forte. Mas, né? Ana, eu achei que essa responsabilidade ia sobrar pra minha mãe. Eu até achei que poderia ser pra mim. Você achou até por causa naturalmente. Exato, né? pela ordem ali cronológica. Uhum. Eu achei que fosse ser minha mãe. E que talvez depois da minha mãe passasse pra mim. Mas eu nunca ia imaginar que ia da minha avó direto pra mim. Como é que foi esse processo? Aos 19 anos, eu estava era uma festa de boiadeiro, que é a festa maior, né, do nosso terreiro. E aí, nesse dia, a festa é sempre à noite, no sábado de manhã, seu boiadeiro, esse caboclo, incorporou na minha avó. E aí, eu tava pra lá e pra cá, em arrumação, em arrumar flores, né, ornamentar tudo e tal. E eu pra lá e pra cá, ele passou por mim, eu cumprimentei assim muito rápido, mas não parei pra bater papo, porque eu tava ali nas funções. E aí chegou uma hora que ele me parou
Aí ele disse assim, porque as EQEDs, né, de seu boiadeiro, pra quem também não entende, Explica EQEDs direitinho. são as mulheres que têm a função de zelar ali pelo santo. Então elas não incorporam, mas elas têm a responsabilidade de cuidar de tudo enquanto, né, os médios estão Mas incorporados. fala na prática. Por exemplo, se o vovô pedir uma erva e vai lá... Exato, é a leva. EQED que vai lá É. buscar e vai entregar, exatamente. E aí, as EQEDs gostavam muito de fazer surpresa, assim, lembrancinha pra festa, ou uma ornamentação diferente e tal. Aí ele virou pra mim e falou, muita gente aqui gosta de fazer surpresa, né? Eu falei, é. Aí ele, pois quem tem uma surpresa hoje pra senhora sou eu. E Aí eu quantos anos você falei, tinha? 19. Olha. Eu falei, tá, mas assim... Não me liguei naquilo que ele falou, porque não tinha mais o que fazer, eu tinha um monte de coisa pra fazer. Então, tá, surpresa, deixa pra hora da surpresa. E aí, quando chegou a noite, ele começou a fazer um discurso, que era um discurso, como é uma característica, assim, né, dessas entidades, dos boiadeiros, que eles fazem como se fosse um repente. A forma como eles falam é cantada e sempre rimando. E ele começou a falar rimando, mas contando uma história... falando sobre uma pessoa, falando sobre a infância daquela pessoa e a participação daquela pessoa ali naquele terreiro e tal. E de primeira eu não estava entendendo o que ele estava falando de mim. Mas ele começou a falar que essa pessoa era uma pessoa que tinha muita responsabilidade, que era muito dedicada, uma pessoa de muita fé e etc, etc. Não caiu a ficha? Não caiu logo de cara, não. Eu acho que depois de ele falou direto durante uns 15, 20 minutos. Meu tio, Clementino Júnior, que é cineasta, estava filmando nesse dia, então ele tem essa filmagem. Olha. E eu acho que foi isso, acho que foi um discurso durante uns 20 minutos. Então, assim, a partir de 10 minutos é que eu comecei a entender que talvez eu tivesse ali na história. Tô começando a achar esse negócio, essa conversa esquisita. Eu acho que tá sobrando pra mim. E aí, por fim, ele disse que ele estava naquele dia determinando que quem daria continuidade ao nosso terreiro, a nossa Irmandade Cercado de Boiadeiro, seria eu. Isso, Eu avó, fiquei... Não, minha avó depois, quando soube de tudo, né, ficou... Só que ela, na verdade, ela já sabia. Por quê? Ela falou que naquela noite, de sexta para sábado, ela sonhou com ele a noite inteira, como se ele estivesse conversando ali com ela. E ele já foi dizendo o que ele ia fazer. Ela só não lembrou quando acordou, né? É. E aí, depois que ela soube de tudo que ela tinha acontecido, aí voltou a memória. Ela falou, caramba, realmente, eu sonhei com isso, ele dizendo e tal e tal. E eu fiquei, obviamente, muito feliz e emocionada. Só que na minha cabeça era assim, isso vai acontecer, só que isso só vai ser quando minha avó partir pro Orum. Então isso vai demorar muito. E eu acho que ele determinou naquele momento, porque ele queria que eu fosse me preparando para ocupar esse lugar. Com certeza foi isso. Então, realmente, eu fui aquilo que eu fazia a apenas pelo coração. Já ia mudando, você já ia ter um outro olhar. Exatamente. Né? Você começa assim, não dá pra eu negligenciar e não prestar atenção nisso aqui que minha avó tá fazendo. Então, eu vou pegar caderninho e vou anotar mesmo. Exatamente. Anotar determinadas coisas, como é que faz determinado banho, porque que assim tipo mesmo, de erva serve pra quê. Exato. E tive esse tempo de me preparar até a partida dela. Então, quando eu assumi de fato o terreiro. Caramba. Hoje em dia eu sou sacerdotisa de Umbanda da Irmandade Cercado de Boiadeiro. Lindo demais, quero conhecer essa casa, se você me der vamos combinar isso. A gente pode chamar o WhatsApp pra você fazer. Lógico. Tá? A gente troca. Mas fala, meu amor, aí quando você assumiu finalmente, como é que foi assim? Aí foi... Só um chatinho, tem uma espécie de... Tem uma cerimônia para você... Então, tem. Mas as coisas acabaram acontecendo assim um pouco fora da ordem. Por quê? Quando minha avó partiu, quando uma mãe de santo ou um pai de santo, né, faz a passagem, aquele terreiro, ele tem alguns ritos que acontecem durante um ano, né? A casa fica fechada, então todos os ritos que acontecem são fechados, mas só para os filhos da casa. Mas o que aconteceu foi que minha avó partiu na pandemia. Ela partiu em agosto de 2020. Então, a gente realmente... A gente estaria com o terreiro fechado de qualquer forma. Então, a gente acabou utilizando... unindo o útil ao agradável, né? Já que o terreiro, de fato, teria que ficar fechado por conta da pandemia. E a gente foi fazendo todas as obrigações necessárias para essa transição. E a questão é que, no momento em que eu tive que, de fato, assumir...
como minha avó já via num processo de adoecimento por conta de um câncer que a gente descobriu, assim, e que já atacou ela, assim, de forma mais invasiva, então eu já estava assumindo um pouco antes. Então, as pessoas não se assustaram, assim, com essa mudança. Foi mais natural. Foi mais natural. Já tinha um pouco do modus operandi Luana ali acontecendo. Que sempre é um pouco diferente, claro. Você é outra pessoa, então, claro, você bota a sua marca. Exatamente. Então, as coisas aconteceram de uma forma meio um pouco natural. Mas hoje em dia, eu fico pensando assim, eu falei assim, caramba, eu recebi esse chamado aos 19 anos, eu era muito nova. Caramba, que loucura! E aí quando eu falo com a minha própria mãe de santo, né, que é a mãe Neide Oxum, que é de um terreiro lá de Maceió, aí minha mãe de santo, eu falo assim, mãe, às vezes é tão pesada, é tanta responsabilidade e tal, é tanta gente pra cuidar. Responsabilidade, né? Aí minha mãe de santo diz assim, ué, mas quando o seu boiadeiro disse que você ia ser a substituta, por que você não disse que você não ia assumir? Eu falei, você tá doida? Ia contrariar. Imagina! Falei, de jeito nenhum. Ela falou, então agora sinto muito. Dê conta aí. Mas não contrariava mesmo, tá doido. Mas o nosso terreiro, ele tem uma dinâmica muito bacana, que era até um termo que minha avó gostava de usar, assim, porque é um terreiro, é um culto familiar. Porque não é um terreiro aberto ao público, né? É um terreiro pequeno. As pessoas que frequentam são muito mais família e, assim, amigos próximos e tal. Assim, fulano conhece fulano. Exatamente, exatamente. E a diferença, né, da minha forma, uma das diferenças, né, da minha forma de conduzir com a forma da minha avó, é porque quando a minha avó abriu o terreiro, ela já tinha a vida dela profissional, pessoal, família, já completamente estabelecida. E eu ainda tô nesse processo, né, um processo de me estabilizar profissionalmente, de construir uma família que eu ainda não tenho, mas tenho esse desejo. Então, o nosso terreiro, ele funciona de acordo com a minha agenda. E a minha agenda, porque minha avó fazia muita novela. E a novela, a maior parte da Rede Globo, você grava no próprio Rio de Janeiro. Exato. Então ela conseguia ter uma dinâmica mais tranquila, assim, né? De funcionamento do terreiro. E eu não, porque eu trabalho muito mais com teatro, muito mais do que TV. Então eu faço muita turnê, eu fico muito tempo fora do Rio de Janeiro. Então a galera já sabe que quando eu mando mensagem lá no grupo do WhatsApp falando, gente, eu vou ter folga sábado que vem. Então todo mundo sabe que sábado que vem vai ter gira. Vai ter gira. Tem que se virar aí e liberarem as agendas de vocês também, porque é um pouco, tem que ser assim, né? A dinâmica é um pouco assim. É isso aí, quando você construir a sua vida, né? E agora, uma coisa que eu quero muito falar, Ana, fala. É que tem fala. Eu falo pouco, né? Eu falo pouco. Tem uma Só pra dar trabalho é o editor. Exatamente. Se vira. Dá trabalho nenhum. Porque eu falo as coisas sem precisar nem de corte. Sai daí. É verdade mesmo, né? É verdade, ela fala mesmo. Que é como acontece na minha vida algumas vezes, isso aconteceu um pouco com o Pequeno Manual Antirracista, que é dessa história de que a vida imita a arte, né? Então eu consegui trazer para o Pequeno Manual algumas vivências minhas na minha própria luta antirracista. E um outro momento que eu enxergo na minha carreira, que a vida imitou a arte, foi quando em 2020, pandemia bombando, eu fui convidada para fazer uma série. Fui fazer um teste para uma série. A série chama Sessão de Terapia. Sim. E com o Celton Mello, direção do Celton Mello, com ele atuando. E essa série, na verdade, ela não estava programada para ser filmada em 2020. Ela ia acontecer em 2021. Só que justamente por ser uma série que acontece num consultório de terapia, então só tem 2 atores em cena com um distanciamento, então entenderam assim, poxa, é o momento, já que a gente não pode aglomerar, então essa é uma série possível da gente fazer, dentro de todos os protocolos lá de segurança e tal. Então a gente gravou essa série entre setembro e outubro de 2020. E quando eu fiz o teste para essa série, minha avó estava viva ainda. Minha avó faleceu em agosto de 2020, eu fiz o teste mais ou menos em junho, era um teste que você gravava em casa e enviava, né, o vídeo. Mas quando eu fui aprovada, ela já tinha partido. Então ela não soube, né? Não soube aqui, mas com certeza observando tudo de lá. E o Celton Mello é um ator que ela trabalhou com ele numa novela, eles eram do mesmo núcleo na novela, e eles se tornaram muito próximos nessa novela. E era uma novela em que, na época, o Celton estava passando por algumas questões, alguns problemas pessoais, e minha avó toda semana levava para ele uma garrafa de banho de ervas. Olha, que e eu lembro que eu sabia disso, cuidado, né? Muito, ela é unanimidade.
E então o Celton tinha um carinho muito grande por ela. E quando eu fui aprovada, a gente fez uma chamada de vídeo e ele me falando da aprovação, fazia tipo assim, uma semana que minha avó tinha partido, eu tava dilacerada, assim, eu tava destruída. Nós fizemos essa reunião e ele se emocionou bastante, né, me contando da aprovação e etc. E quando eu fui no primeiro dia de filmagem, eu fazia a personagem Giovanna, vou falar um pouquinho já sobre ela. No primeiro dia de filmagem, ele fez com que o estúdio todo mundo assim, né, de máscara, face shield, de macacão e tal, então não vi o rosto das pessoas, mas ele fez com que o estúdio todo ficasse de pé e aplaudisse, porque as pessoas estavam assistindo ali uma passagem de bastão. Foi uma homenagem lindíssima, assim, né? Muito. Né? Ele é um cara fora de série. Ele é bem especial. Muito, né? muito. Primeiro que ele é um gênio da dramaturgia. E segundo que ele é essa pessoa muito sensível, que me permitiu, inclusive, essa personagem, a Giovanna, era uma personagem que ela tinha a questão da obesidade, tinha feito uma cirurgia bariátrica, na história é isso, né? Tinha feito uma cirurgia bariátrica, só que com a pandemia, essa coisa de ficar trancada dentro de casa, ela voltou a engordar, engordou tudo que tinha emagrecido com a cirurgia, e aí ela vai pro consultório, né, do Caio, desse terapeuta, tentando conseguir um laudo de aprovação para que ela fizesse uma nova cirurgia, que é chamada de cirurgia revisional. Nem todos os cirurgiões bariátricos fazem essa cirurgia, né? Porque é mais invasivo ainda. E aí, só que essa personagem, ela poderia ser interpretada por qualquer atriz, não precisava ser uma atriz negra. Poderia ser uma atriz não negra, mas precisava ser uma atriz gorda, porque tinha uma questão ali ligada diretamente a isso. Então eu soube até depois que outras atrizes que eu conheço, que fizeram o teste para esse papel. Então quando o Celton me aprovou, ele falou, Luana, eu vou permitir que você vai ser de todo o elenco, éramos 5 pessoas no elenco, além dele, né? Então 6 no total, contando com ele, porque é um paciente para cada dia da semana, e de segunda a sexta. E ele falou, você sendo uma atriz negra, podem ter questões aí nesse texto, da forma como ele foi escrito, que podem não estar de acordo com os parâmetros importantes para a linguagem sobre questão racial. Exato. Então você vai ser a única atriz que eu vou permitir que dê uma canetada no texto. E aí? Então eu falei, caramba, que liberdade, né? Que desprendimento de permitir que a atriz, que devia estar ali só para compor o personagem, que ela possa mexer no texto. E sendo que eu passava por uma questão pessoal, e aí por isso que eu vou falar sobre a vida e imitar a arte, que eu já estava fazendo terapia nessa época. Na verdade, eu tinha começado já a minha 4ª terapeuta. E todas as vezes que eu começava uma nova terapia, no meu primeiro dia de consultório, eu falava sempre a mesma coisa. Olha, eu tô aqui por 2 motivos. Eu preciso aprender a dizer não, que eu tenho muita dificuldade. Isso aí é um problema para muita gente. Não é? E preciso preparar a minha cabeça para emagrecer. Porque eu sabia o meu peso, nessa época, quando eu fiz a série, eu estava pesando ali em torno de 150 quilos, embora eu seja uma mulher alta, que eu tenho quase 1,80 m, mas esses 150 quilos estavam prejudicando muito a minha saúde. Mas eu não conseguia tomar a atitude eu fazia às vezes uma dieta, emagrecia um pouco, engordava de novo. Então eu não conseguia dar continuidade assim, né? E aí tava com pressão alta, pré-diabética e tal. Só que quando eu ouvia falar na palavra bariátrica, eu falava, não, cirurgia bariátrica é fracasso. É pra pessoa que não conseguiu, esse era o meu discurso, pra pessoa que não conseguiu emagrecer de outras formas. E aí tá procurando uma forma mais fácil. Era esse o entendimento errado que eu tinha sobre a cirurgia bariátrica. E aí quando eu me deparei com a personagem Giovanna, eu tive que estudar sobre cirurgia bariátrica para poder me preparar para personagem. E aí eu fui me aproximando mais do assunto e entendendo que, muito pelo contrário, não era fracasso. Era alguém que, de fato, tinha coragem de enfrentar um processo que não é difícil, é um processo longo, é um processo delicado, é um processo que você precisa realmente ter uma equipe multidisciplinar, não basta você ter um bom cirurgião, você tem que ter um bom acompanhamento terapêutico, porque muito da questão do emagrecimento e de engordar também, né, tá ligado à questão psicológica, né? exato, que te levam à compulsão. É. Então, a minha atual terapeuta naquela época, que é a minha terapeuta até hoje, inclusive,
a gente já tinha combinado que não falava sobre bariátrica, porque eu dizia isso pra ela, eu vou emagrecer de outro jeito, eu não vou fazer cirurgia bariátrica. E aí, quando eu me deparei com a personagem Giovanna, eu fui mudando meu pensamento e aconteceu uma coisa muito interessante que era, às vezes eu na minha própria terapia, eu falava uma coisa, eu falava, não, mas eu já te falei isso, né? Aí minha terapeuta, não. Falei, foi a Giovanna que falou pro Caio, meu Deus. E ia misturando. Tanto é que a minha terapeuta não assistiu essa série. Porque eu falei pra ela, quando a série lançou em 2021, falei, quero muito que você veja e tal, não sei o quê. Aí ela falou que ela começou a assistir o primeiro episódio, ela falou, Luana, vai atrapalhar o nosso trabalho. Porque eu vou acabar... Você pode misturar a vida e imitar a arte. Eu não posso, no meu exercício profissional. Então, depois de ter contato com a Giovanna, foi quando eu tomei coragem e decidi fazer cirurgia bariátrica. E como você se sentiu descobrindo que equivocado era aquele pensamento e como que aquilo estava te fazendo bem? Isso, para mim, foi importante em várias instâncias, assim. Uma coisa é porque eu me tornei uma porta-voz desse assunto, de falar desse assunto de forma respeitosa e cuidadosa, e entender que a perspectiva realmente é saúde. E que toda a questão estética que aconteceu a partir da minha cirurgia bariátrica é apenas uma consequência. Esse não era o meu foco. E ao mesmo tempo, o meu discurso hoje em dia, que já mudou bastante, melhorou, eu tenho certeza disso, ele também vai por um lugar que é: se você escolhe que você quer emagrecer por uma questão estética, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Nós somos donas dos nossos próprios corpos, principalmente quando a gente tá falando de corpos femininos. Exatamente. Porque as pessoas acham... A gente é muito cobrada. Muito. É assim, se você tá muito magra, aí tá esquisita com cara de doente. Caída, aí se engordou também, nossa, que desleixo. A gente nunca tá boa. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, isso ajudou muito no meu discurso, no fato de eu ser uma pessoa que trabalha com internet, né, que cria conteúdo na internet, então de trazer esse discurso de forma responsável, e também foi uma mudança na minha própria qualidade de vida, assim. Eu sou uma outra pessoa depois da cirurgia bariátrica. O que eu gosto de falar é que a questão da minha saúde, ela não se encerra no momento em que eu fiz a cirurgia bariátrica. O meu tratamento, ele tem que ser para sempre. Porque, na verdade, a obesidade, ela é uma doença. E é uma doença que precisa ser tratada. Só que é uma doença que ela não se resolve, né, por inteiro a partir do momento em que você faz uma cirurgia bariátrica. Você precisa continuar esse acompanhamento. Por isso, terapia, para você entender o gatilho que te leva a fazer que leva a viver a compulsão. Exatamente. De comer muito, né? Exatamente. Porque, de certa forma, a gente percebe, e até tem estudos sobre isso, que a gente é uma forma de proteção, né? A gente cria uma coisa de proteção com relação ao mundo, com relação às relações interpessoais, não é verdade? Não, e a minha personagem, Giovanna, uma das questões dela com relação à compulsão alimentar estava ligada à relação dela com o pai. Porque o pai dela era um cara que gostava de cozinhar e cozinhava muito bem. Então, ele achava um absurdo ele fazer uma comida, fazer uma lasanha, fazer uma comida gordurosa, calórica, e ela não comer. Ele achava um absurdo, era como se fosse uma falta de respeito. Entendi. Ou uma falta de amor e de afeto. Sim. Então ela comia para agradar o pai. E ao mesmo tempo, o pai também tinha uma outra questão, porque o pai trabalhava vendendo carros, né? E ela seguiu a profissão do pai. E é um ambiente muito masculino. Como o pai não queria que os colegas de trabalho ficassem olhando para ela, né, pro corpo dela, então com atração, gordinha, né? Exatamente, para ela não ser uma atração sexual para os olhares masculinos. Dado o fato de que os homens rejeitam as gordinhas, na sua maioria. Na sua maioria. A nossa sociedade é gordofóbica, essa é a realidade. Então, e essas são questões que a gente precisa tratar psicologicamente. Então, a Giovanna, minha personagem, fez isso, e depois eu, Luana, comecei a fazer também, e aí a minha vida se transformou, eu saí da pré-diabetes, continuo hipertensa por uma questão familiar, porque minha família toda é hipertensa, aí tem a parte da hereditariedade que a gente não tem muito como fugir. Mas hoje em dia, até esse espetáculo que eu faço, o monólogo, Pequeno Manual Antirracista, eu falei isso pro meu diretor, eu falei, da forma como esse espetáculo acontece, que exige muito do meu corpo, do meu físico, eu me jogo no chão, eu pulo, corro, sou eu ali essa 1h20 no palco, sozinha. Se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica, não tinha condições de fazer um espetáculo desse jeito. Não dessa forma como ele foi pensado, né? Então eu realmente tenho hoje uma qualidade de vida muito melhor.
Isso é um fato. Sim, porque aí acaba mudando a alimentação, né? Exato. E Mais... que você trazer o exercício físico pra tua rotina mesmo. Exato. Porque tem aquela questão que a gente fica assim, hoje deu preguiça. A Luana de hoje em dia não tem preguiça certa. Deu preguiça, vai com preguiça mesmo. Vai com preguiça mesmo. Gente, olha só, eu acho que assim, esse programa ficou pequeno pra tanta coisa maravilhosa, tanta informação. Fora a beleza, que eu tenho uma luz assim, é fofa demais, gente. Então, assim, vamos procurar aqui saber agora as redes, onde você pode encontrar a Luana, o conteúdo dela nas redes, tá? Vamos ver se a gente assiste o espetáculo. Eu sou uma que eu tenho que assistir o espetáculo. E vamos olhar para essa criatura que acaba sendo um estandarte de várias questões, várias discussões importantes na sociedade, né? Pra gente tentar mudar a sociedade, cada um vai mudando um pouquinho, e rezar para que lá na frente a gente não tenha mais as mesmas questões. Exato. Então, Luana, fala aí suas redes. Então, me sigam no meu Instagram, que é @luaxavier. E lá eu coloco bastante informações, assim, inclusive sobre a minha agenda, né, de trabalho, espetáculo. Mas vocês podem seguir também o @ da minha peça, que é Pequeno Manual a Peça, porque lá vocês vão ter a agenda certinha de todas as apresentações, onde a gente vai estar. E em breve eu também vou fazer uma participação na série Arcanjo Renegado, na 5ª temporada da série do Globoplay, que vocês vão poder assistir logo, logo também. Que coisa mais linda, né? Olha só, viu quanta coisa? Poxa vida, a gente... deixa eu fazer uma pergunta antes. Vamos lá. Você hoje recebe uma cápsula do tempo, tá? Que você vai enterrar essa cápsula no seu terreiro, por exemplo. Tá. Vai enterrar lá no quintalzinho. E nessa cápsula você vai escrever algumas coisas que você gostaria que daqui a 200 anos, quando essa cápsula for desenterrada, as pessoas pudessem ler o que a Luana pensava e queria para o futuro, não só dela, como da humanidade. Então, é com você. O que você acha que você ia colocar lá no papel? Daqui a 200 anos o pessoal vai ler. Eu acho que talvez possa ser até meio clichê, tá? O que eu vou falar. Mas eu acredito muito que o mais necessário, assim, daqui pro futuro, para todos os futuros, pro futuro mais próximo, pro futuro mais distante, é que eu tenha a certeza de que o ser humano respeita o ser humano. E a segunda coisa é que o ser humano respeita a natureza. A gente está destruindo tanto a nossa natureza, é tão desesperador. Essas mudanças climáticas que a gente está sentindo, que agora a gente fica comentando assim, nossa, eu nunca senti esse frio no Rio de Janeiro. Aí, de repente, quando chega o verão, eu nunca senti um calor tão absurdo no Rio de Janeiro. Isso tudo é culpa nossa. Então, eu espero que daqui a 200 anos eu possa ter a certeza de que o ser humano respeita todo e qualquer tipo de ser humano e que o ser humano respeita a natureza. Aí eu vou ficar bem feliz se daqui eu voltar daqui a 200 anos e souber que isso está acontecendo. Olha só, um recado maravilhoso. Então vamos aqui dar mais um abraço. Esse axé meu maravilhoso. amor. Esse axé maravilhoso. Chega! Muito obrigado. Olha como ele é. Olha ele me ele. convida e ele mesmo me expulsa. Olha só, gente, ele é terrível, mas ele tinha que aparecer demitido hoje, né? Pelo amor Hoje de eu Deus. tive que aparecer. Então, assim, gente, um grande beijo. Esse foi um presentão pro canal, um presentão pra vocês. Aproveitem, curtam, compartilhem, façam inscrição no canal e sejam felizes. E preste atenção nessa mensagem daqui a 200 anos, porque ela vai estar atual, mas de repente vai estar muita coisa resolvida, né? Então, vamos dar Axé, que assim tchauzinho. seja. Dá tchauzinho, manda um beijo. Tchau, galera. Beijo!